Olá, pessoal. Continuando então no nosso módulo sobre os não silicatos, nós conversamos um pouquinho sobre os elementos nativos e agora eu vou trabalhar com vocês todas as outras classes de minerais que a gente viu lá no início do curso, mas vamos estudar com mais afinco agora e entender um pouco como elas funcionam e também lembrar que elas são muito importantes, essas classes. Não em termos de abundância na crosta, mas em termos de seu uso para a sociedade. Esses minerais, todos eles têm algum uso, todos eles têm alguma importância, mas não são tão abundantes na crosta terrestre. Por isso que nós não começamos os nossos estudos por eles, mas precisamos saber quem eles são. Então vamos começar com a classe dos sulfetos. É uma classe relativamente simples de entender, sobretudo do ponto de vista químico. Nós temos uma fórmula geral bem simples, em que o elemento não metálico, que geralmente é um enxofre, vai se ligar a um elemento metálico, que aqui está ocupando a posição do X. Então é uma fórmula química bem tranquila de entender. Os sulfetos são uma importante classe de minerais porque eles incluem a maior parte dos minerais de minério que a sociedade utiliza e, obviamente, procura, minera em determinados terrenos geológicos. Então, junto com os sulfetos, podem ser encontrados, e a gente acaba classificando em conjunto também, alguns outros tipos de minerais mais específicos, mais raros, que são classificados como sulfoarsenetos, arsenetos e teluretos. São classes aí mais específicas, mas são trabalhadas em conjunto com a maior classe que nós temos, que é a classe dos sulfetos. Então, eles são muito importantes do ponto de vista econômico. Se você trabalha na área de prospecção, se você trabalha na área de geologia econômica em geral, você com certeza vai se preocupar muito mais com esses minerais da classe dos sulfetos do que muitas vezes outros tipos de minerais silicáticos. Então, eles são importantes, eles só não são abundantes o suficiente na crosta terrestre para a gente adquirir uma importância primária tão grande, como a gente faz com os silicatos. Mas eles são aí um grupo bem conhecido, inclusive. Se não agora, vocês vão conhecer mais para frente vários membros desse grupo. E uma característica interessante é que em microscopia de luz transmitida, a maioria dos sulfetos é opaco. Então a gente trabalha e tem trabalhado ao longo do nosso curso com a microscopia de luz transmitida. Os minerais que são opacos ao microscópio em luz transmitida podem ser trabalhados utilizando-se outra técnica, que é a microscopia de luz refletida. Então, muitos desses minerais da classe dos sulfetos vão ser estudados em microscopia utilizando-se essa técnica. Mas, se vocês observarem os minerais em microscopia de luz transmitida, eles vão se apresentar opacos. Nós temos aqui, a título exemplificativo, uma lista dos mais conhecidos, dos mais comuns minerais da classe dos sulfetos, assim como aquelas outras classes específicas que eu comentei com vocês. Então, muitos desses sulfetos ou são conhecidos de vocês já, ou vão se tornar conhecidos quando vocês adentrarem no curso de geologia econômica. Então, por exemplo, nós temos a bornita, que é um sulfeto de cobre principalmente, a galena, que é um sulfeto de chumbo, nós temos a calcopirita, que é outro tipo de sulfeto de cobre e ferro, a pentlandita é um sulfeto muito interessante porque é desse mineral que a gente retira o níquel. Nós temos aqui a arsenopirita, que além de ter o enxofre, tem arsênio também aqui na sua composição, e assim por diante. A pirita eu tenho certeza que vocês conhecem, que é um sulfeto de ferro, talvez o mais conhecido de todos, né? Então aí tem uma lista que não é exaustiva, ela é apenas exemplificativa dos mais comuns sulfetos, sulfoarsenetos, arsenetos e teluretos que a gente encontra aí na natureza e que são estudados do ponto de vista geológico como uma grande classe que a gente chama de classe dos sulfetos. Observando algumas imagens, agora para exemplificar para vocês como essa classe se apresenta em diferentes formas e com diferentes cores, porque nós temos uma classe que, além de ser robusta, ela também é composta por um monte de elementos, um monte de metais de transição, eles têm aí características bem versáteis, e isso acaba refletindo na cor desses minerais. Esses minerais podem se apresentar
de maneira bem colorida, ou o mesmo mineral pode ter cor diferentes. Então, isso aí vai acontecer em inúmeros ambientes geológicos e eu trago somente para nós observarmos de maneira exemplificativa alguns minerais da classe dos sulfetos e como que eles se apresentam macroscopicamente, né? Então a pirita tem aí um hábito característico cúbico, nem sempre vai ocorrer, mas é muito simples de observar. A galena também tem esse hábito semelhante. A esfalerita tem uma cor típica avermelhada, mas não necessariamente vai ocorrer dessa maneira. A bornita, por ser um sulfeto de cobre, tem uma coloração aí bem diferente. Não necessariamente vai ser essa cor sempre, mas só para exemplificar para vocês como pode ser que a gente observe em macroscopia esses minerais. Então, novamente, olha como a galena já mudou completamente de morfologia, né? Então, nem sempre vai ser assim uma morfologia uédrica perfeita, cúbica. Assim como a pirita não necessariamente vai ter aqueles cubos perfeitos também. Mas são sulfetos muito interessantes, muito facilmente reconhecidos e que vocês vão se deparar aí ao longo do curso. E apenas para exemplificar, nós temos na imagem inferior à direita uma pirita euédrica que nós estamos observando em microscopia de luz transmitida. Então você vê como em luz transmitida, os minerais da classe dos sulfetos, eles são minerais opacos, ou seja, a luz não atravessa eles não transmitem a luz. Então, para nós, quando nós visualizamos isso em lâmina, parece que o mineral está sempre extinto, ou seja, sempre escuro, sempre apagado. Então, aqui é só para exemplificar para vocês como a gente observa esses minerais em lâmina quando nós trabalhamos com luz transmitida. Agora, do outro lado do vídeo, nós temos aí uma imagem no canto inferior à esquerda da nossa tela, uma imagem obtida em microscopia com luz refletida. Então vocês vão ver como os opacos, na verdade, são minerais que têm características aí bem conhecidas e detalhadas, quando eles estão interagindo com a luz de modo a refletir a luz e não transmiti-la. Então aí nós temos alguns exemplos. Eu trouxe a galena, que está aqui exemplificado com a letra GN, mas esse opaco, que na verdade seria um sulfeto de cor amarela intensa, também é um tipo de sulfeto, eu acredito que seja a pirita. Então vocês vejam como em luz refletida nós conseguimos fazer a diferenciação e a caracterização de minerais que em luz transmitida seriam apenas classificados como minerais opacos. Então, essa técnica é utilizada, sobretudo para minerais da classe dos sulfetos, por exemplo, porque a grande maioria deles, como são compostos por metais, acabam apresentando-se de maneira opaca em luz transmitida. Então, nós partimos para uma outra técnica, que é a luz refletida. Mais algumas imagens aí, a pirita, então, ela pode se apresentar com uma cor dourada muito intensa que lembra até o ouro, por isso tem aquele nome, né, de ouro de tolo, né? Muita gente utiliza ainda essa expressão. Em lâmina, quando a gente trabalha com luz refletida, a pirita tem essa cor amarelada, ela tem um relevo um pouquinho maior, uma reflectância um pouquinho maior que o dos minerais adjacentes. Todas essas características, elas derivam de uma técnica diferente. Então a gente acaba deixando isso um pouco de lado, porque também é como se fosse um curso totalmente novo, né? Nós vamos observar aí uma grande gama de minerais com características relacionadas à refletividade, à reflexão de luz e não à transmissão dela por através do cristal. Partindo agora para os sulfossais, também uma outra classe de minerais muito interessante, que possui aí mais de 100 espécies de minerais. São minerais mais raros, são minerais menos conhecidos, mas eles também são muito importantes, porque eles podem trazer algum tipo de elemento ou algum tipo de utilidade para a sociedade em geral. Então a gente precisa saber da existência deles e também precisamos saber qual é a composição química, como eles se comportam. Então, classificados como sulfossais, nós temos aqui alguns minerais que exemplificam esse grupo, mas de maneira geral, os sulfossais eles são caracterizados por terem um elemento metálico ligado a um elemento que não é metálico e no caso seria o arsênio ou o antimônio. Então, na verdade, o que acontece?
Muitas vezes eles podem até ser classificados, esses elementos, como semimetais, né? Mas a verdade é que, quando nós estamos trabalhando com sulfossal, nós temos aqui, como vocês podem ver nos exemplos, metais que estão ligados com esses elementos que eu comentei com vocês, ou o antimônio ou o arsênio. Não necessariamente eles vão estar sozinhos na fórmula, como vocês podem ver aqui nesse caso a prustita é um sulfossal que está ligado a cátions de prata. Então vocês vejam que é o arsênio e o enxofre aqui em conjunto. Nós temos a tetraedrita, por exemplo, que é um sulfossal de cobre, em que nós observamos que o antimônio e o enxofre estão se ligando com o cobre. E nós temos aí mais de 100 espécies, como eu já mencionei. Eu trouxe algumas, as mais conhecidas, para a gente observar os nomes, para a gente observar as fórmulas químicas e entender como que essa ligação ocorre. Então, ao contrário dos sulfetos, em que nós teríamos um metal ligado principalmente a ânions de enxofre, aqui nós vamos ter metais também ligados principalmente a ânions de arsênio ou antimônio, em conjunto com enxofre, no caso. E agora a gente vai ver algumas imagens que, como também mencionado anteriormente, no caso dos sulfetos, a maioria dos sulfossais são minerais opacos em luz transmitida. Então, quando a gente observa eles em macroscopia, a gente observa que eles são minerais assim com brilho metálico, aqueles minerais que realmente parecem minerais de minério. Então, eu trago aqui alguns exemplos dos minerais que eu comentei anteriormente para a gente observar em macroscopia como eles são minerais aí diferentes que são difíceis de reconhecer macroscopicamente apenas por si mesmos. A gente precisaria de outras técnicas para identificá-los, mas observem aí as características deles, os hábitos. Geralmente nós vamos encontrá-los até mesmo associados com sulfetos, então torna a diferenciação deles mais difícil. E em lâmina, a maioria deles, se não todos, seriam opacos em luz transmitida, então nós fazemos a análise desses minerais em luz refletida. Agora o grupo dos halogenetos, que também são chamados de haletos, são minerais muito importantes, são minerais mais conhecidos do que os que eu acabei de mencionar para vocês, no caso sulfossais, e é muito simples de entender como a cristaloquímica deles funciona. Então, assim, nós temos minerais que são compostos por íons halogênicos eletronegativos. Então, vocês vão ter que lembrar lá da tabela periódica para lembrar que tem uma coluna específica que a gente chama de elementos halogênicos ou halogenetos, e são esses elementos que são eletronegativos e vão se ligar com outros cátions para formar minerais dessa classe. Então nós temos aí íons de flúor, de cloro, de bromo e de iodo. São os elementos mais comuns que vão formar minerais do grupo dos halogenetos. Eles são classificados como sendo íons grandes, fracamente carregados e de fácil polarização. Então, na verdade, eles são íons grandes com um elétron sobrando na sua estrutura eletrônica e eles estão aí ansiosos para se ligar a cátions e poder se livrar dessa carga negativa residual. Então, por isso que eles são extremamente eletronegativos. Esses íons halogênicos, eles vão se ligar com cátions maiores para gerar os minerais. Isso vai resultar em uma alta simetria cristalográfica. E alta simetria cristalográfica resulta em isometria. Ou seja, esses minerais, eles são isótropos quando a gente trabalha com eles com luz transmitida. Nós vamos ter aí algumas características, mas quando nós inserirmos o analisador, eles vão estar extintos, porque eles são aí minerais com alta simetria, se cristalizam no sistema cúbico, então o fenômeno visual para nós vai ser que eles são isométricos, ou seja, isótropos quando a gente trabalha com luz transmitida. E aqui nós temos minerais muito conhecidos, muito famosos, como por exemplo o nosso famoso sal de cozinha, que é a halita. Nós temos outros tipos de sais que são utilizados em outras indústrias aí, como silvita, tem a carnalita que está aqui embaixo. Nós temos aí um mineral bem conhecido nosso, que é a fluorita, que é um fluoreto de cálcio. Então observem
Nessa lista, que também é exemplificativa, não é exaustiva, nós temos outros minerais do grupo dos halogenetos. Observem como são fórmulas químicas muito simples de imaginar tridimensionalmente. Você tem aí um íon de cloro com um íon de sódio se juntando. Então, o sódio é um cátion monovalente e o cloro é um ânion monovalente. Então, um está doando o seu elétron para o outro que está faltando um elétron. Então, eles atingem uma estabilidade eletrônica, uma neutralidade eletrônica, formando um cristal, que no caso é o mineral halita. E nesse caso também a gente tem que a maneira com que eles se organizam entre si formam tridimensionalmente um cubo. Isso gera uma estrutura isométrica, isso gera uma estrutura que em lâmina a gente vê como um mineral isótropo. A fluorita também é um dos minerais mais comuns da gente observar em lâmina, porque nós temos aí características que eu vou comentar daqui a pouco. Então vejam como é simples a estrutura química dela, fórmula química dela. Nós temos 2 ânions de flúor para cada cátion de cálcio, para gerar uma estrutura estável eletronicamente, que nós damos o nome aí de fluorita. Mas lembrem-se as características mais importantes do grupo dos halogenetos. Nós temos aí íons halogênicos bem eletronegativos, que vão se juntar com cátions maiores, gerando uma simetria bem grande, uma simetria cristaloquímica e cristalográfica bem grande, que nós observamos esse fenômeno em lâmina quando os cristais são isométricos, ou seja, isótropos. Nós temos a sistemática de organização, de coordenação dos halogenetos. Então é como se a gente fosse trabalhar com uma nova classificação dentro do grupo dos halogenetos. Então é um subgrupo, digamos assim. Nós temos uma sistemática simples, em que nós temos aí alguns grupos, como o grupo da fluorita, da halita, do cloreto de amônio cúbico e da cloroargirita. Então vejam como são minerais aí mais desconhecidos nossos, mas eles são muito semelhantes entre si, porque eles são minerais da classe dos halogenetos. Então nós temos aí a fluorita cúbica, que é aquela fluorita, digamos assim, a mais conhecida nossa, aquele mineral típico que a gente consegue observar em lâmina de maneira muito comum. E nós temos aí a itrofluorita, que é um tipo de fluorita que tem itro em sua composição. O grupo da halita tem a halita como representante principal, mas outros sais vão entrar aí no grupo também, como a silvita, a williamita, e todos os minerais do grupo da halita são cúbicos, têm uma estrutura cristalográfica cúbica, ou seja, são minerais isótopos. Nós temos aí um grupo que tem apenas um mineral, que é o cloreto de amônio cúbico, e o grupo da cloroargirita, que tem a cloroargirita cúbica, a iodoargirita hexagonal. São aí junções de cátions e ânions que vão gerando minerais específicos que precisam ser classificados em subgrupos. Mas a sistemática de coordenação dos halogenetos segue essa regra geral. Nós temos uma sistemática simples com alguns subgrupos. Nós temos complexos com ânions adicionais. Então vejam que vão aparecer aí coisas menos conhecidas, coisas mais esdrúxulas aí, como alguns minerais que têm aí elementos terras raras na constituição. Nós temos aí minerais que têm enxofre junto com cloro e mercúrio. Então aí alguns minerais diferentões, minerais que a gente chama de grupo dos minerais aquáticos. Por quê? Porque eles são altamente solúveis. Então, o grupo da carnalita, que tem alguns minerais específicos, alguns sais que a gente chama específicos. Nós temos halogenetos de estrutura isolada, que é uma estrutura única e simples. Os halogenetos de estrutura em cadeia, que nós temos aqui tridimensionalmente uma estrutura cristaloquímica que se assemelha a uma cadeia, mas são ainda minerais que pertencem à classe dos halogenetos. Por quê? O que existe de semelhante a todos eles é o que nos possibilita classificá-los como halogenetos. Todos eles possuem aí íons daquela coluna na tabela periódica dos halogenetos. Então, nesse caso, nós temos flúor, aqui no grupo da corderoita nós temos o cloro, os minerais aquáticos, que são aqueles sais, né? Nós temos aí cloro, nós temos potássio, se está se juntando com o cloro novamente. Então aí são características
que nos permitem classificar os minerais como sendo da mesma classe, que é a classe dos halogenetos. É uma classe tão importante porque ela é extremamente versátil. Então, tem minerais aí que se comportam de uma maneira diferente, tem minerais aí que ocorrem em ambientes geológicos muito diferentes, mas pertencem à mesma classe. Tudo bem? Quais são as características gerais dos halogenetos? Todos os minerais que pertencem a essa classe. Eles possuem uma ligação iônica pura, que é devido àquela eletronegatividade do ânion que vai se juntar com os cátions, que são monovalentes ou divalentes, mas são cátions grandes. Isso vai gerar uma ligação iônica pura. Eles são classificados como tendo dureza baixa, geralmente. A grande maioria dos halogenetos tem uma dureza baixa. É só a gente lembrar do sal de cozinha, por exemplo, né? O ponto de fusão desses minerais é moderado a alto, e essa característica, inclusive, é muito útil na indústria em geral. Eles são maus condutores de calor e de eletricidade no estado sólido, mas eles são muito bons condutores por eletrólise, ou seja, a condutibilidade eletrônica vai aumentar com a fusão desses minerais, ou então se a gente coloca eles em solução, se a gente faz com que eles fiquem solúveis em um líquido, em um meio, isso faz com que eles aumentem a sua capacidade de condutividade. Nós temos aí também que os halogenetos são minerais que geralmente possuem uma densidade baixa, isso em função dos próprios elementos que compõem a grande maioria desses minerais, são elementos aí com densidade baixa, e também a maneira com que esses elementos vão se juntar e vão se organizar, né? Gerando estruturas aí maiores, mais amplas, porém com alta simetria. E se a gente encontra na natureza, o hábito principal deles são agregados cristalinos granulares. Parece aquilo que a gente está acostumado a ver, né? Aqueles grãos assim de sal, grãos de açúcar. Esse é mais ou menos o hábito que a gente encontraria eles assim normalmente, né? E eles também são conhecidos por terem clivagem perfeita. Então, por exemplo, a halita, embora seja até complicado a gente entender como funciona a clivagem dela, porque a halita é um mineral altamente solúvel e é um mineral que tem uma dureza muito baixa, mas se vocês forem observar, a halita possui sim clivagem perfeita em 3 direções. E por quê? Porque é um sistema cúbico de cristalografia da halita, por exemplo. Onde nós vamos encontrar minerais dessa classe? Como eu tinha mencionado, são minerais muito versáteis. Então, nós temos aí variados ambientes de ocorrência. Então, a grande maioria deles ocorre de fato em condições hipergênicas. Isso significa condições com temperatura e pressão baixa, são condições que a gente encontra na superfície da crosta terrestre. Então, esses minerais, que a gente chama de sais específicos, a gente vai encontrar principalmente relacionados à vaporização de bacias marinhas, à vaporização de ambientes mais restritos, de mares mais restritos, que é onde a gente vai encontrar aí uma sequência específica de minerais que a gente chama de sais aí de evaporação, como halita, silvita, carnalita. Eles têm características específicas, é por isso que são minerais, espécies, né, de minerais, que tem aí seus pontos de saturação que vão atingindo e saindo do líquido, ou seja, vão se cristalizando a partir de processos de precipitação. Cada um tem as suas características, mas basicamente eles encontram-se em conjunto aí nesses ambientes de mares mais restritos, em que a evaporação é muito maior do que a entrada de água no sistema. Nós temos aí aqueles grandes salares, né, que são exemplos. Inclusive tem imagens aqui agora que a gente vai observar. Nós podemos encontrar também halogenetos relacionados em contextos de sublimação durante erupções vulcânicas. Então lembrem aquelas fumarolas, né, que vão acumulando minerais e elementos, né, até mesmo enxofre, né, nas proximidades dessas fumarolas. São aí que a gente chama de origem hidrotermal, né, podemos encontrar também a halita nesse contexto. Nós encontramos halogenetos relacionados, associados em depósitos minerais com sulfetos, por exemplo. Então, eles estão formados aí na zona de oxidação de depósitos minerais, que nós chamamos eles de halogenetos de elementos calcófilos. Então, é um tipo de halogeneto específico que ocorre nesse ambiente específico. Nós temos a fluorita, que ela é especial
Porque desses minerais da classe dos halogenetos, a fluorita é o único mineral que pode ocorrer em função de processos endogenéticos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a fluorita e o outro mineral do seu grupo, a williamita, eles podem se cristalizar a partir de processos magmáticos, como se fosse um outro mineral silicático qualquer. Então você consegue imaginar aí um plúton magmático que está sendo cristalizado e nesse processo você pode encontrar, a depender da composição química desse plúton magmático, cristais de fluorita que vão se cristalizar como se fossem qualquer outros minerais aí nesse plúton magmático. Então a fluorita pode sim ser encontrada, pode sim ser gerada em função de processos endogenéticos aí de alta temperatura e pressão. Nós temos aí fluorita e os seus colegas, né, os seus minerais aí mais próximos, podem ser encontrados em ambientes endogenéticos específicos. Então, por que são ambientes específicos? Porque a fluorita é um mineral específico em termos de composição química. Nós precisamos aí de um ambiente que tenha bastante fluoreto, por exemplo. Onde que a gente vai encontrar esses tipos de condições? Geralmente em pegmatitos, que são porções de cristalização final de plútons graníticos. Nós temos aí greisens, skarns, que são rochas metamórficas mais específicas. Nós temos aí veios hidrotermais, que também são caracterizados por serem cristalizados em últimos estágios aí com temperaturas mais baixas e elementos mais incompatíveis na sua composição, que é o flúor, por exemplo. Então, embora nós possamos sim achar a fluorita e os minerais que são do seu grupo em processos endogenéticos, também são processos e ambientes mais restritos. E como eu falei, os halogenetos, por possuírem todas essas características e versatilidades, eles são muito interessantes para inúmeras indústrias, né? Para inúmeras utilizações na sociedade. Então, nós temos a indústria química que utiliza esses sais para a agroquímica principalmente, para outros processos geralmente também relacionados à siderurgia. A alita é o sal de cozinha, então a gente usa na culinária. Nós temos aí a fluorita, que é utilizado, como eu falei para vocês, na indústria siderúrgica e também a gente utiliza na indústria agroquímica para o adubo. É um dos minerais que a gente extrai o flúor. E se nós entendermos exatamente como funcionam as características cristaloquímicas e cristalográficas desses minerais, a gente consegue reproduzir esses minerais em laboratório com uma perfeição óptica maior do que aquela que a gente encontraria na natureza, para a gente poder utilizar na indústria óptica, para fazer cristais aí transparentes para utilizar na microscopia, para utilizar na indústria de eletroeletrônicos, na indústria eletrônica e aí vai, né? Várias, inúmeras utilizações. Mas todas essas utilizações, elas provêm da nossa capacidade de conhecer as características desses minerais e colocá-los em uso, né?